Olá pessoal, graça e paz, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Vamos voltar a falar sobre um assunto muito interessante, no qual a gente já falou aqui, sendo que de lá para cá as coisas mudaram um pouca coisa mudou, porque é assim mesmo, a gente toma chega a algumas conclusões. Mas o interessante é que a gente possa mudar de opinião de forma a chegar. Porque a nossa busca aqui é a verdade. Então, eu não posso omitir nada a vocês, porque senão esse trabalho que eu estou procurando fazer se tornaria vão, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês através do que eu estou fazendo aqui é a verdade, né? A verdade que liberta. É isso? Então, vamos voltar a falar aqui sobre as semanas de Daniel. Quem já assistiu os outros vídeos e já estudou sobre isso, sabe que são 70 semanas. Essas 70 semanas, em primeiro momento, foram divididas em 3 partes. Tá? Em 3 partes. Uma parte, 62 semanas. Outra parte de 7 semanas e outra parte de 1 semana, que é a última semana de Daniel. Ok? Já expliquei aqui no outro vídeo que as 2 primeiras partes arremetem ao mesmo acontecimento. Então, as 7 semanas antecedem o nascimento de Jesus e não a cruz, como é dito. Então, 49 a.C., Júlio César assumiu o poder não como imperador, mas como ditador, né? E baixou o decreto fazendo uma reforma política social, né? Que isso atingiria toda a região, e mais a introdução do calendário juliano. Isso foi em 49 a.C. Tá? E as 62 semanas que também apontam para o nascimento de Jesus é o final da edificação do templo e da cidade de Jerusalém. O final. E não a partir da ordem de restaurar como eles interpretam, porque eles fazem uma contagem a partir de uma suposta ordem que, na verdade, essa ordem para restaurar vem lá do rei Ciro, em 559 a.C., então a conta não bate, não fecha de jeito nenhum, tá? E fica aquela coisa, a conta não fecha, porque eles querem fazer uma contagem de um determinado ponto até um determinado ponto, né? E a conta não fecha exatamente porque não é para ser feito assim. Porque as 70 semanas de Daniel foram divididas em pedaços que apontavam determinadas situações, que apontavam determinados acontecimentos. Ok? Então, mas ainda assim, supondo que eu esteja errado e as demais pessoas, a grande maioria esteja certa, supondo, ainda assim chega em Jesus, chega na geração de Jesus, ok? Ainda assim. E a última semana de Daniel, né? Então vamos fazer uma leiturazinha aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então as 62 semanas contou até o nascimento do Messias, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, tá? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E até o fim haverá guerra. Muito interessante isso aqui também, né? Estão determinadas as assolações.
Então, quem é o príncipe da última semana de Daniel? Mas vamos ler mais à frente aqui, né? Então, o príncipe firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, veja que a última semana de Daniel, ela também vai ser dividida em 2 períodos, de 3 anos e meio cada, né? Então, na metade da semana, fará cessar os sacrifícios e as ofertas, as oblações, né? O que acontece? O príncipe Tito, né? Tito, filho do imperador Vespasiano, após 3 anos e meio do início da primeira guerra judaico-romana, iniciou em 66, né? 66, né? E mais uns quebrados para poder bater 3 anos e meio. Mas se você ler lá na história da primeira guerra judaico-romana, você vai ver que foram 3 anos e meio exatos. 3 anos e meio. Tito, o filho do imperador Vespasiano, com 3 anos e meio de batalha, consegue adentrar a Jerusalém e destruir, né? Diz na história que a intenção deles não era destruir o templo, mas aconteceu algo lá, um acidente, tudo, pegou fogo e aconteceu tudo isso. Então, e sobre a asa das abominações virá o assolador, tá? Isso até a consumação, E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador, em muitas interpretações aí, seria o diabo, Satanás, alguma coisa do tipo. Mas vamos ver o que diz Isaías 54:16. Eis que eu, o Senhor falando, eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. O assolador, ele é da parte de Deus, ok? Beleza? E lá em Ezequiel 23:25, diz: E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá à espada. Eles tomarão os teus filhos e as tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. 29. Ezequiel 23:29. E eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição. Quem assistiu o vídeo passado sabe exatamente do que está se falando aqui. E a tua perversidade e as tuas devassidões. Então, fazendo um comparativo sobre o que a gente acabou de ler com o Apocalipse 17:16, vocês vão ver que os 10 chifres que são reis, poder, que viste na besta, são os que odiarão a prostituta. Voltando aqui. E eles te tratarão com ódio. Prostituição, tá? Estou fazendo um paralelo aqui entre Ezequiel 23:29 e Apocalipse 17:16. Que te odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Te deixarão nua, lá em Ezequiel 23:29. Te deixarão nua e despida. E comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então, pessoal,
os 3 anos e meio, a metade da última semana de Daniel, no meu entendimento, se cumpriu na primeira guerra judaico-romana, ok? E muito interessante vocês estudarem mais esse período aqui, que foi a terceira guerra, a revolta de Bar Coquebas, a terceira guerra judaico-romana, essa revolta de Bar Coquebas. Muito interessante vocês estudarem essa história aqui, o que aconteceu, né? Porque essa guerra teve duração de 3 anos e meio, tá? Então isso aqui foi tirado do Wikipedia. Por cerca de 3 anos e meio, esses guerrilheiros atacaram os romanos, tá? Diz também que 985 vilas judias foram destruídas na campanha e 580 mil judeus mortos pela espada, além dos que morreram de fome, né? Eu não vou entrar muito no detalhe da terceira guerra judaico-romana, porque senão eu vou estar atropelando o próximo vídeo que eu vou fazer aqui em resposta a um questionamento que eu tenho recebido, que fica lá em 2 Tessalonicenses. Então eu não vou atropelar, não vou entrar muito na terceira guerra. Se você quiser ir pesquisar, fique à vontade, mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre essa terceira guerra, explicando a passagem de 2 Tessalonicenses, que eu tô recebendo muita crítica e muitas vezes é citado essa passagem de 2 Tessalonicenses, ok? Então vamos ler aqui, refletir em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, que dias são esses? O período entre a metade da semana e a outra metade. Todo esse período de guerra, de batalha, né? Porque teve a Segunda Guerra também. Então foram períodos. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque ele está falando do quê? Da volta dele, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos, Jesus voltou no ano 70, porque eles não suportariam passar por todo esse período, porque certamente, muitos apostatariam realmente da fé, né? Alguns apostataram, mas a maioria, ou quase todos, iriam apostatar por causa dos escolhidos, foram abreviados, então ele voltou no ano 70. Ok? Então fica aqui o raciocínio para você. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, encerrei por aqui e a gente vai se ver aí no próximo vídeo. Mais um papo aí para a gente poder trocar essa ideia, essas informações. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, vai aqui no comentário, coloca, né? E me ajuda aí nesse trabalho para divulgar esse trabalho aqui, se inscrevendo, dando joinha. Valeu, forte abraço, até mais. Deus abençoe.